No programa de hoje, nós falamos sobre o varejo, a transformação que a inteligência artificial e a tecnologia têm trazido para um segmento que emprega milhões de pessoas e fatura trilhões, literalmente 2 trilhões de reais por ano. Então, um setor muito importante para a economia brasileira e um setor que vem sendo sistematicamente provocado, pressionado por performance e, naturalmente, a tecnologia acaba sendo um recurso fundamental para que essas empresas sobrevivam. Para ajudar a gente a entender o papel da tecnologia nesse processo de transformação, está aqui comigo hoje Carlos Alves, que é vice-presidente executivo de Tecnologia e Negócios da Cielo. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado ao público que está aqui. Obrigado pelo convite. Bom, vou começar te perguntando sobre essas pressões que o varejo tem sofrido. A gente tem visto muita gente sofrendo nessa história, mas a tecnologia é um aliado importante para que essas empresas elas performem melhor. Então, num panorama geral, como você vê a maturidade de uso de tecnologia, de recursos, projetos pelas empresas de varejo no Brasil? Muito legal, acho que é para esquentar um bom começo. Sim, fazer uma brincadeira, você imagina que no tempo dos fenícios, né, lá atrás, e o comércio é o modelo de negócio mais antigo que existe. O seu principal concorrente era o cara que estava do seu lado. Até pouco tempo atrás, você se preocupava em vender e olhar o que acontecia na sua rua do comércio ou no seu estabelecimento à luz do shopping que você esteja ou na região que você esteja, ou seja, era muito bem geolocalizado. Com a evolução da tecnologia, a integração, a digitalização, a mudança de comportamento e com o aumento da conveniência por parte do comprador, ou seja, muito ditado pelo comprador, você sai de um concorrente que ficava naquela rua do comércio e passa a ter um concorrente que fica, às vezes, do outro lado do planeta, né? E ali, ao toque de um dedo, e você começa a buscar capacidades que são desde capacidades de venda ou novas possibilidades de venda com maior conveniência para o comprador, até quando você aterriza de volta só no nosso país, aqui, ou em todos os cantos do nosso país, você começa a conversar sobre um aumento da capacidade de conexão físico-digital e o que isso pode trazer de ganhos de engajamento no final do dia do relacionamento do cliente com você. E aí isso vem uma série de tecnologias. Então, fazendo um histórico muito breve, nos últimos 10 anos, a gente pode falar que marketplace era algo que não existia e passa a existir. Os grandes varejistas que dominam, olhando para o universo digital, 5 ou 6 dominam 80% do share of voice desse mercado. São marketplaces que têm os outros muitos varejistas incorporados. Você entra com uma tecnologia de omnicanalidade, ou integração do físico digital, para que a loja passe a ser um centro de distribuição, um pick-up store, ou um processo que você começa a venda ali e pode terminar numa entrega. Você conecta com o fornecedor ou com o fabricante, dependendo do tipo de produto que você tem. Ou seja, você começa a abrir um leque de ofertas integrando o físico digital. Então, você tem a oferta física, você tem a oferta digital para o mesmo consumidor. Você aumenta a capacidade de conexão e de entendimento deste cliente navegando nas suas múltiplas plataformas ou interfaces e possibilidades. Você tem o processo de last mile ganhando uma nova complexidade, tudo isso também precisando de tecnologia. O fulfillment desde o início do processo integrado com o fornecedor, com os diversos fornecedores dentro de uma estratégia de portfólio de produto. Ou seja, você começa a ampliar demais a sofisticação de base tecnológica para que você seja capaz de competir para um público cada vez mais exigente, porque você pega o público que vai crescendo e vai sendo cada vez mais nativo digital ou nativo integrado físico-digital, ou seja, vai por um propósito numa loja física, ou não consegue enxergar uma não integração num processo de venda que comece ele onde ele estiver, né? Esse nível de sofisticação, ele traz uma pressão para o varejo que vai desde
uma melhor capacidade de gestão das jornadas, do entendimento da necessidade do cliente pela sua conveniência, até do ganho de eficiência operacional, com margens bastante apertadas e o varejo precisando construir eficiência. Num universo em que ele não controla todas as variáveis, que tem players internacionais fazendo uma pressão importante de ganho de carteira, de principalidade, conectando braços financeiros, braços de serviço, e aí isso ganhando um nível de sofisticação importante, né? E lógico, só é possível com o aumento da tecnologia em todas essas fases desse processo. Você vai falar de aumento da tecnologia em todas as fases do processo. Vou pegar um ponto que você trouxe dos fenícios para fazer uma outra analogia e quero te ouvir sobre ela. Quando os negócios eram feitos na base da confiança, naquele momento que você começou a descrever ali, não exatamente nos fenícios, mas avançando um pouquinho essa máquina do tempo, mas aquele negócio dos nossos avós, nas praças ali, um lado que anotava na cadernetinha, o outro lado que pegava fiado e o primeiro lado acreditava que ia receber o dinheiro no final do mês, o segundo lado acreditava que seria cobrado justamente, que ninguém ia botar mais na conta do que ele consumiu. Então, o comércio local foi uma parte fundamentalmente construída na confiança. Num segundo momento, as instituições, especialmente as instituições bancárias e as instituições legais, foram garantidoras dos modelos comerciais. Então, eu passei a vender para mais longe, não conheço quem está do outro lado, não sei quem está comprando, não sei de quem eu estou comprando, e eu tenho ali instrumentos para garantir que, de um lado, do lado do comprador, eu vou de fato receber, senão eu posso acionar ferramentas que vão, de alguma maneira, punir aquele lado que está descumprindo a sua parte do trato, e o outro lado que vai receber também por aquele insumo ou serviço que prestou. Isso funciona, garante, mas deixa o processo mais caro, porque eu tenho mais gente participando dessa cadeia e, naturalmente, as pessoas recebem por isso. Então, eu vou ali tirando um pedaço do cliente, da quantidade de clientes em potencial daquele jogo. Hoje em dia, com instrumentos de contratos inteligentes e blockchain, eu tenho a possibilidade de automatizar parte dessas relações comerciais. No entanto, a gente enxerga ali um desafio cultural ainda importante para as empresas brasileiras. Como você enxerga a adoção especificamente de blockchain, da automação, da relação comercial e do blockchain como uma implementação, uma automatização do fio do bigode, da confiança que existia entre os dois lados? Eu realmente acredito que é um caminho mais assertivo, então, sendo bastante pragmático. O conceito do contrato inteligente, a partir desse ativo com base em blockchain, né, ele permitirá, ao longo de um tempo, com uma mudança de comportamento no meio disso, ou seja, entenda que vai ter um ciclo de adoção, né, a não ser que seja compulsório nos órgãos que ainda hoje fazem esse papel de transferência. Então, por exemplo, pegar um exemplo concreto. Hoje eu tenho um cartório para vender um automóvel. Eu tenho um lugar que eu vou e registro. Agora eu já consigo, pelo próprio aplicativo, fazer essa transferência para outra parte. Mas ainda não a partir de um contrato mediador, né, que é um pouco do que você está falando. Sim. Quando você tem essa base de ativo tecnológico, né, que permita a capacidade de você construir contratos inteligentes, o céu é o limite das oportunidades. É porque ele vai além de um processo de segurança do pagamento versus o bem. Ele vai, por exemplo, vou te dar um outro exemplo de ganho de eficiência, se você tem um varejo, a gente está falando de varejo, que compra de uma determinada indústria e tem um back-office aqui para fazer toda a gestão financeira desse pagamento. Imagina você aplica um contrato inteligente firmado entre as duas partes, em que
A primeira parte faz o fornecimento de um produto, cria-se as regras de negócio que são previstas nesse contrato. Uma vez cumprida essa regra, o agendamento do pagamento e a garantia do pagamento a partir de uma instituição financeira garantidora fica alocado. Eu não preciso ter uma pessoa que vai comandar efetivamente este pagamento na data tal, a partir de um boleto, a partir de um DDA ou qualquer instrumento de transferência eletrônica existente. Imagina o ganho de eficiência operacional que é capaz de fazer a partir dessa situação. Então, eu estou dando mas tem diversos exemplos em que o Drex ou esses ativos a partir de uma tecnologia de blockchain permitirá fazer, lógico, no universo permissionado.